O irmão Atila aqui. Irmão Atila, o filme The Chosen, não sei se você já vai falar, não é filme, não é série. A série The Chosen. Aquele Jesus que é o personagem, você acha que ele é um exemplo, assim como Jesus era? Ou não? Aquele Jesus ali é um cara muito amoroso, todo mundo gosta. É tanto que toda a religião estão se apegando naquele filme, né? Até colocando ele lá em cima, um artista, né? É difícil comentar sobre um assunto midiático desse, porque aí a gente está dando, na verdade, a nossa opinião particular e a grande verdade é que muitas das vezes as pessoas não estão dispostas a ouvir uma opinião contrária, né? Na verdade, assim, é até difícil para mim falar porque eu nunca assisti nenhum episódio sequer daquela série. Mas você já ouviu falar? Né? Eu não, nunca assisti um episódio sequer. Né? A minha opinião é que é um erro. Se você quer saber quem é o Cristo, se você quer saber quem é Jesus, leia as Escrituras, que é a fonte de regra, prática e fé do cristão, onde não há erros, nem contradições e nem nada. Perceba que, por mais bem feito que seja aquela série, ela depende de um roteiro que não é bíblico. Tem falas ali que não estão contidas na Bíblia. Então, quer dizer, você já desvirtuou o contexto bíblico, certo? Você já inseriu uma percepção, uma cosmovisão de um roteirista. Então, baseado nisso, eu nunca assisti um episódio sequer. Alguns cortes que é inevitável a gente vê um Jesus muito risonho, né, muito legalzinho, muito isso, muito aquilo. E, de fato, hoje, por exemplo, hoje nós temos alguns grandes apologetas, alguns grandes historiadores, teólogos, não é, comentaristas bíblicos, por exemplo, que vão falar sobre esse episódio da purificação do templo, a qual o presbítero acabou de citar, que não foi apenas uma vez que Jesus fez aquilo. Foi pelo menos duas vezes Jesus entrou dentro do templo, da casa que ele chama do pai dele, a casa de oração, e expulsou os cambistas, os comerciantes do templo. Então já existe essa percepção baseada em documentos, baseado em Talmud, etc., que Jesus fez isso pelo menos duas vezes. Esse é talvez para alguns um excesso, um ataque de fúria. Jesus teve esse comportamento pelo menos duas vezes. Se nós, aí eu quero unir minha resposta com a pergunta que você fez anteriormente para o Paulo. Se você for para João capítulo 6, Jesus está falando que ele é o pão da vida e aquele que não comer não terá parte com ele. O final do texto do capítulo 6 de João, aproximadamente lá no verso 69, quando um dos discípulos, e aí muitos vão apontar para Pedro, quando ele pergunta, Senhor, palavras duras. Então Jesus não era um comediante. Jesus não era apenas um cara bacaninha toda hora, sorridente. Não. Hoje, vários filósofos, vários psicólogos têm uma mesma frase quando ele vai falar de um homem pacificador. Que o homem só pode viver a paz mediante ao mal que ele pode causar. Então, para um homem obter respeito dos demais, as pessoas têm que olhar para ele temendo o que ele pode causar. Certo? Então, o homem tem que ser pacificador, mas ele não pode perder a ação
de poder causar. Então, Jesus é esse ponto de partida. Não se agrada sempre. É tanto que procuraram e conseguiram acusá-lo injustamente, mas acusaram. Por quê? Porque a menor das preocupações de Jesus era agradar a todos. Mas certo? também como é que eu posso dizer? Não é uma forma de chamar as pessoas não para o evangelho, dizer que estão fazendo, não. Uma forma de chamar a atenção das pessoas, mostrar quem é Jesus. Certo, que não é da forma que vocês estão dizendo, mas é uma forma de chamar as pessoas para Jesus, ou então é só aquela pessoa passa um tempo e já acaba ali. João capítulo 15, eu quero me antecipar antes que o Paulo dê o ponto de vista dele. João capítulo 15, que a gente conhece como a hora 17, na verdade, que a gente conhece muitas Bíblias vão ter a epígrafe como a oração sacerdotal, onde Jesus inicia orando por ele, depois pelos que estavam perto dele, e por fim ele ora pelo mundo. São 3 pontos ali onde Jesus está nos ensinando a orar. Ele está dizendo, no início da oração, ele diz assim, ó, Pai, que os que o Senhor me deu sejam um comigo. Então, Deus, e em outro momento ele diz, aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Que vai existir uma multidão que, mesmo que fosse uma preocupação de Jesus agradá-los, eles ainda não iam se agradar. Certo? Tem uma multidão que é contra, que é contrário à proposta do Evangelho. Certo? Então, é por isso que João, no capítulo 1, ele já inicia naquele capítulo, no verso 12, dizendo, ó, o verbo se fez carne e ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Não quiseram conversa com ele. Certo? Porém, ele diz, mas aqueles que o receberam o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então, haverá filhos de Deus e haverá os filhos do diabo. Certa vez, Jesus está discutindo com os fariseus e ele diz, vocês têm por pai o diabo. Palavras do Senhor. Então, quem fala assim, Cícero, não está preocupado o que essa frase vai causar em ti. Se tu vai ficar revoltado com quem está falando ela, ou se tu vai procurar se converter. Não, ele não está preocupado com isso, ele já sabe para quem que ele está falando isso. E ele sabe que aquilo ali é filho do diabo, não tem parte com ele.